Olá pessoal, estamos aqui no nosso primeiro podcast, Topa Tudo Cast. Esse podcast nós vamos tratar de negócios, empreendedorismo, cultura, saúde e várias coisas, né? Vamos aqui tratar de tudo um pouco. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, amigo de infância, MC Alcino. Uma pessoa especial, uma referência, né? Um dos pioneiros no rap aqui no Maranhão, ativista social. O cara hoje é blogueiro, influência aí, tem vários vídeos aí na internet falando do Vasco. Quem quiser seguir o homem lá é só, quem quiser mais informações é só buscar lá, MC Alcino. E a gente tem aqui também como nosso patrocinador o Topa Tudo, né? Móveis usados, e da onde tudo começou. E hoje a gente está com nosso podcast graças ao Topa Tudo. E Alcino, me conta um pouquinho aí da sua história, como é que você conheceu o rap, como é que começou tudo, qual é a sua afinidade assim com o rap, e até hoje você ainda usa, né, trabalha e vive do rap. Bom, Marquinhos, primeiro eu quero agradecer ao convite e te parabenizar por esse podcast. Para mim é uma honra estar aqui diante de você, como você já frisou aí, amigo de infância, né? E a gente sempre acompanhando a caminhada, né? A construção de vida, de projeto do outro. Então é um prazer estar aqui. Um abraço a todo mundo aí que vai acompanhar esse podcast aqui, para a tua equipe também. Bom, Marquinho, eu conheci o rap na década de 90, bem no finalzinho da década. Bem no final dos anos 90 e no início de 91, eu comecei a compor. Eu conheci o rap quando eu ganho um disco do Taíde DJ, um dos pioneiros do rap. E eu me identifiquei com a mensagem, com as músicas de cunho social, falando de desigualdade, de violência policial, de discriminação, de autoestima também do povo da periferia. E eu me identifiquei, né? E a partir dali eu quis isso para minha vida, né? Mandar uma mensagem positiva para quem pudesse ouvir as minhas primeiras músicas. Então, a partir do início de 91, eu adentro no rap, usando ela como uma arma para denunciar as mazelas, né, que afetavam o povo ali do Itaquibacanga, que é o lugar onde eu nasci e me criei, no bairro Anjos da Guarda, e consequentemente falando de todas as periferias de São Luís e do Brasil, porque os problemas são os mesmos, né? Saneamento básico, falta de acesso a escolas de qualidade, cultura, saúde, educação. Então, a partir dali, eu começo no rap, tô aí até hoje, né? Alcino, como eu falei aqui, que a gente se conhece de infância, né? Eu era um cara que eu te admirava bastante. Tu era o líder, tu era o cara lá do bairro, lá mandava e desmandava, e eu era criança, né? E aí, o rap mudou a sua trajetória ou não? Depois que você mudou o seu comportamento, sua trajetória, que você tem algumas histórias aí do passado, você já foi líder de gangue, já teve várias brigas aí em festas. E o rap mudou a sua vida ou tem outro motivo que mudou a sua vida nesse período? Bom, o rap salvou a minha vida e salva a minha vida até hoje. Ele me alicerçou. O rap, ele foi meu conselheiro. Foi a partir do primeiro disco de rap que eu comecei a beber da fonte. Eu já ouvia também o funk. Eu me considero um dos pioneiros do funk também, lá dentro da área Itaquibacanga. Não só eu, né, mas eu sou um dos, com aquele funk consciente que trazia as mensagens. Então, o rap, ele tem uma importância muito grande na minha mudança, mas um pouquinho antes do rap eu tive o encontro, né, com o professor Roberto, que ali naquele dia foi de fundamental importância, foi um divisor de águas. Isso, e passou inclusive no Fantástico, né, essa reportagem. E só para te lembrar, Alcino, que o professor Roberto, ele foi meu professor também na FASCA.
Um cara 100%, viu? 100%. Um cara muito humano e ele, tipo, muito acolhedor. Então, você contando a sua história, eu entendo um pouco, porque eu conheci a pessoa que fez parte dessa sua história que mudou a sua vida. Né? Mas ele tá por onde? Ele tá ainda lá na região da Itaquibacanga, ele mudou, ele tá no mesmo lugar com a Fasca. Ele mora ali pra região do Gapara, pra ali. E eu e o Roberto, a gente já se conhecia através não só do esporte, mas na minha infância, ele vem do Ceará com a família dele, eu acho que do Ceará, e passa a ser nossos vizinhos. E aí depois nossos caminhos mudam, cada um vai para um lado, cada família vai para um lado, e depois a gente se encontra lá na frente, né? Que é nesse momento onde ele me dá uns conselhos que eu guardei naquele instante, e foi num instante que eu estava precisando muito e que foi de suma importância para que eu viesse para minha casa e fizesse uma reflexão. Né? As palavras, elas têm poder, elas nunca voltam vazias, né? Ou para o bem ou para o mal, as palavras ela têm uma força muito grande. Então, nesse dia, ela teve essa força, esse poder positivo de transformação para fazer eu voltar para minha casa e fazer uma reflexão que durou a noite toda, porque ela chegou num momento crucial ali para mim, que eu já vinha com uns pensamentos pô, eu tô num mar de monstros aqui, vendo um jovem que perde a vida ali, outro que perde a vida aqui na minha área. Qualquer momento pode ser eu também, né? Naquela época eu não me considerava líder de ninguém, né? Nós éramos vários que ia para festa, que pichava, que brigava, que às vezes nem tinha motivo, entendeu? Uma rua não se batia com a outra, um bairro não se batia com o outro, tinha várias gangues de pichadores, e eu pichava muitas revoltas, eu pichava muita frase de efeito, cobrando a educação e tudo mais. Eu posso falar uma frase dessa aqui, ó, Alcino? Pode sim. Alcino de Nanda. Sim. Assim iniciou nossa amizade. Você começou a namorar com uma menina lá da minha rua, você gostava muito dela e pichava Alcino de Nanda. E a gente passava para ir para a escola e olhava lá, né? Sim. Apesar de não ser uma coisa bacana, mas naquela época era mais inocente do que hoje em dia, né? Sim, era o sobrenome dela, né? Era Fernanda, eu botei o Nanda. E eu pichava meu nome mesmo, isso deu vários problemas na época, porque era fácil me achar, porque eu não criava um nome código, eu botava meu nome mesmo. Então, voltando pro rap, então, eu faço uma reflexão lá em casa, chorei bastante, olhando para como eu poderia ter programado a minha vida. Eu estava naquele mar de monstros, vendo várias pessoas assassinadas, infelizmente, né, várias pessoas perdendo a vida. E aí eu pensava, mas por que somos inimigos se passamos os mesmos problemas, né? O cara tem a mãe dele ali, às vezes trabalhando de empregada doméstica para botar um rango em casa, para comprar um material para o filho poder estudar. Cada um aqui com os mesmos problemas, não tendo acesso a nada e achando que somos inimigos, enquanto o inimigo está numa hierarquia muito mais alta, jogando para a gente a sobra. Então eu tive essa reflexão. E quando eu encontro o rap me norteou, porque eu estava sem norte. Uma coisa é você pensar em mudar o seu destino de maneira positiva, mas e o norte? Qual o norte? O que vai te nortear? E o rap me norteou. Então, quando eu encontro o rap, eu encontro a minha bússola. E aí eu passo a compor as primeiras músicas, tenho a minha primeira oportunidade de cantar num evento que falava sobre violência, sobre a juventude que estava perdendo a vida. Eu fui convidado para cantar nesse evento. E aí eu fiz uma letra, eu já tinha cantado no aniversário do bairro do Anjo da Guarda, um rap falando do Anjo da Guarda, e a galera gostou muito. Então eu passei a compor já sobre temática social, e o rap do Anjo da Guarda foi ganhando espaço lá. Não o funk que ficou conhecido lá pela galera, um funk do Anjo da Guarda, mas um rap que falava sobre a discriminação que o bairro sofria e sofre até hoje. Mas hoje não com tanto
com tanta potência, porque a galera sabe que o Anjo da Guarda e a área Itaquibacanga é o coração de São Luís, né? Que fomenta a economia. Coração. Mas naquela época, o Anjo da Guarda, uma invasão crescendo ainda e tal, e ele era muito discriminado, e eu fiz essa letra. E depois fui fazendo outras letras de temática social, foi ganhando visibilidade, comecei a ser chamado para palestrar nas escolas, aí fui me preparando por saber da importância, e os jovens que pediam para os diretores, vai ter uma pauta aqui sobre, uma palestra sobre DSTs, sobre violência, vamos chamar o Alcine. Aí os diretores, quem é Alcino? Aí chegava até mim, eu ia, e aí consegui com muita dificuldade, né, gravar fitas, que não tinha, quem mandava eram as grandes gravadoras, né, Som Livre era a principal, para gravar um vinil não era fácil, tinha que passar pelo monopólio das grandes gravadoras, então eu busquei gravar fitas para as pessoas ouvir no seu gravador. E aí eu fui ganhando espaço, comecei a cantar e até na UFMA, em vários lugares, e depois viagens, sempre com temática social. Eu atravessei, cortei muitos estados brasileiros aí, levando palestras e cantando. E aí chegou a era do CD, ficou mais fácil, consegui produzir 5 CDs e 5 DVDs, todos de maneira independente. Então, estou aqui até hoje no rap, devo muito, muito, muito ao rap, e as pessoas que acreditaram em mim acreditam até hoje. Cada um tem essa importância dentro desse contexto. Vendo isso aí, Alcino, eu pego até uma referência também, né? Porque eu vim da mesma comunidade que você, nós começamos ali quando era invasão, depois foi crescendo, desenvolvendo. Vendo isso aí, eu tenho como referência também, eu mudei a minha vida no empreendedorismo, né? Mudei a minha vida quando eu comecei a trabalhar, comecei a vender as coisas, comprar e tal. E aí eu tenho como referência os negócios do empreendedorismo. Então hoje eu me tornei um empresário, mas eu tenho a minha referência. Assim como você se tornou um rap, você pegou aquela referência que mudou a sua vida, né? Então assim, como você está fazendo hoje, como eu quero fazer também, que é mudar a vida das pessoas também, levando informação, levando conhecimento, passando essas mensagens igual você está fazendo, eu acho muito, muito legal, cara. Não pare, porque isso aconteceu na sua vida porque foi Deus que lhe determinou para você passar essas mensagens para as pessoas. Porque eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Às vezes tem um julgamento, tem as críticas. Agora na internet vai ter os haters, né? E os haters vão... Então, hoje as pessoas costumam dizer que quando você entra na internet, que você começa a ficar famoso, você sabe se você tá famoso mesmo se tiver os haters. Que é aquele cara que vai puxar coisa toda do passado, aquele cara que vai falar um monte de besteira. E isso que não ofenda você, né? Sim. E não te afete. E como você tá um influenciador agora, ou praticamente um blogueiro já aí das redes sociais, né? Principalmente com as histórias do Vasco, né? Lutando, sobrevivente do Vasco. Mas me conta aí, como é que tá essa história aí no YouTube? Teve um artista muito famoso que ainda foi lá, comentou. O Mano Brown. Mano Brown. E aí você ganhou bastante seguidores, né? Sim, eu só tinha 7.000 seguidores. Só, quando eu digo só, é a maneira de comparar com o número que tem hoje, né? Mas esses seguidores que eu tinha lá, esses 7.000 seguidores, desde o primeiro seguidor até os 7.000, eram seguidores que me acompanhavam justamente para ver as causas sociais que eu defendia, acompanhar meus projetos, acompanhar quando eu soltava a voz e solto cobrando melhorias na educação, na saúde, enfim. Mas uma das bandeiras que eu defendo muito é a educação das nossas crianças e dos jovens e consequentemente a saúde, porque nada a gente consegue fazer sem saúde. Verdade. Então, e o rap, né? Os seguidores que eu estava ali eram por esses motivos, o meu ativismo social e o rap. Os outros seguidores vieram de montão quando eu faço o vídeo do Vasco. Sim. Foi uma forma de eu demonstrar, de eu cobrar da gestão do Vasco, para eles terem uma noção da grandeza do Vasco e que não era fácil
ser vascaíno, sabendo da grandeza do Vasco, da luta contra o racismo, sabendo da grandeza do Vasco, pela uma história que ele tem, pelo estádio que foi um estádio que foi construído também para enfrentar o racismo, porque o Vasco foi muito oprimido nessa época, e toda a história de títulos que o Vasco tem, aceitar, nós como torcedores aceitarmos o Vasco descendo ladeira abaixo que nem estava. Eu digo, rapaz, eu vou fazer um vídeo cobrando, eu mesmo ironizando do time que eu torço, eu posso porque eu sofro quando o time perde, eu amo o Vasco, passou de pai para filho. Eu ia quando o Vasco vinha jogar aqui no Maranhão, eu ia com meu pai, eu aprendi a amar o Vasco desde quando eu nasci com meu pai lá no motorrádio ouvindo o Vasco, então eu posso cobrar da minha maneira. Então eu fiz um meme em cima da abertura do Racionais, que é o capítulo 4, versículo 3. Minha filha desceu, filmou na frente do portão lá de casa, eu de calção com a camisa do Vasco, até um quanto antiga a que eu fiz o vídeo, e soltei, não esperava esse impacto, e aí ele viralizou muito rápido, ele escorreu o Brasil todinho rápido. Amigos meus do Rio, rapaz, estavam falando de ti aqui no bar, mostrando o vídeo, eu disse, rapaz, conheço Alcino, e aí as páginas de rap grande do Brasil todo começaram a comentar, as páginas de esporte também, porque tá lá a introdução do Racionais, então as páginas de rap todas gostaram e repostaram, tanto no páginas, canais, tiktokers, a galera do Kawaii, do Instagram. O meu Instagram pulou de 7 mil para 15 mil seguidores. Aí o Brau comentou, mano, o Brau do Racionais comentou, né? Não foi lá no meu Instagram e comentou. E quando ele comenta, só botando uma risada que ele botou lá, aí mesmo é que a galera veio. Aí mais páginas começaram a comentar e aí pulou para esse número de seguidores que a gente tem, todos orgânicos, vai bater 39 mil, né? Alcino massa, assim, porque tu pegou o rap, que é a tua paixão, pegou outra paixão, que é o Vasco, né? Uniu, fez um vídeo e ele viralizou porque foi uma coisa assim de força. Uma pergunta que eu te faço, já que o Vasco tem uma grandeza como essa, que você fala que é muito grande, eu sei também que o Vasco tem, né? E pra ele estar nessa fase tão difícil, cara, tu acha que tá acontecendo, tem alguma coisa de errado? Sim. Porque já tá há muito tempo que o Vasco vem sofrendo. E olha que eu não assisto muito futebol, né? Mas eu vejo as manchetes, a situação. Tem um funcionário meu que ele é vascaíno, que hoje ele disse pra mim que ele não é mais vascaíno, ele é ante os outros times, pra poder se sair um pouco. Porque... O vídeo ele fala sobre isso, Marcos. Ele fala sobre muitos torcedores que não são raiz, porque se fossem raiz, estavam lá de mão dadas com o Vasco até hoje, igual tem milhões. É uma torcida massa demais, a torcida do Vasco. De uma energia grande. Mas muitos que não... O vídeo ele fala disso, de torcedores, de jovens e crianças que não vestem mais a camisa do Vasco. Entendeu? É difícil mesmo de olhar o vascaíno por aí. É difícil, isso, porque ele vai não ser estamos falando do Rio de Janeiro, né? Para os torcedores cariocas saber que não estamos falando da torcida vascaína do Rio de Janeiro, que aquela ali lota os estádios, canta do começo até o fim. Falando a nível de Brasil, dos outros estados. Eu sou Maranhão, sou São Luís do Maranhão. A gente é escassez demais da camisa do Vasco. Então eu faço essa cobrança, porque vascaíno tem, mas não está se sentindo... À vontade. À vontade. Eu sou raiz, eu visto, eu tenho 8 camisas do Vasco, 5 camisetas, umas eu ganhei de presente, eu só tinha uma velhinha com meu nome atrás que eu ganhei de presente, e uma que é retrô, que eu ganhei de presente também, só tinha 2 na verdade, mas eu vestia, quando o Vasco caiu a primeira vez, eu tive o prazer de vestir para ir na feira no outro dia, para pegar as pancadas dos rivais. Chacota. Pode curtir, mas jamais vão dizer que eu abdiquei do time que eu amo. Aqui, o Vasco, por que o Vasco chegou numa situação dessa? Corrupção, meu irmão. Corrupção. Quem ama o clube, de fato, é o torcedor. A diretoria, ali, muitos foram visando só o lucro, o dinheiro, crescendo financeiramente, aumentando seus bens, e o Vasco ficando em segundo plano. E também tem uma responsa também de
apuração nas eleições. Eu não acompanho, né? Eu não sou carioca, não tenho esse privilégio de estar ali, podendo estar, de vez em quando sair de São Luís e ir lá acompanhar. Mas as eleições a galera para presidente do clube, mas clube. A galera que vota, às vezes a galera comenta que eu não posso falar isso com convicção, porque eu falo o que eu afirmo porque eu vi, aí eu vou contestar isso até o fim, mas eu Tem não que ter vi. uma fonte, né? A fonte principal é quando eu vi. Sim, Essa é a sim, fonte sim, que eu digo, ó, sim. eu vou até o fim porque eu vi. Mas os comentários que aparece voto de pessoas até que já morreram em eleições, pô, é complicado. Então a galera tem que votar consciente, votar as torcidas organizadas, a galera que está mais próxima ali, o sócio torcedor, cobrar. Então o Vasco foi indo ladeira abaixo, desceu várias vezes para a segunda divisão, mas isso também, de certa forma, é um motivo de orgulho para mim, porque todas as vezes nós voltamos lutando lá na Série B. Não teve virada de mesa, igual alguns clubes fazem, virada de mesa. Caímos, fomos lá, jogamos e voltamos com dignidade, entendeu? Você também está no alto e ir para o baixo e se reerguer com dignidade, isso é bonito. Agora tem clube que o clube cai, aí vai para B, aí vai para C, aí de repente ele aparece na A de novo, aí tem time que cai e vira mesa e prejudica um time menor, e aí estão com conluio com a CBF, isso aqui não, o Vasco foi lá e voltou todas as vezes jogando. Mas eu acompanho, vejo que o Vasco está melhorando, eu estou muito confiante para esse ano de 2024, de que o Vasco vai brigar por títulos. Do meio do ano passado, de 2023 para cá, começou a trazer peças importantes. O erro que o Vasco cometeu foi a galera lá que investe, a 777, a diretoria, foi achar que aquele time que quase não sobe para a Série A de 2022 para de 2022 para 2023, o erro foi achar que esse time, esse técnico, era um time para competir com a Série A, um erro gravíssimo. Aprenderam no meio do ano que tinha que ter peças importantes para estar na Série A, e eu estou muito confiante. E estendendo aqui para São Luís do Maranhão, eu ia para o Castelão com meu pai também assistir jogo do Moto, né? Meu pai até ia com um vizinho lá, Chaita, Walter, que ele equipava o filho dele todo de Sampaio, botava meião de Sampaio, calção de Sampaio, camisa de Sampaio, e às vezes ele, meu pai, Grigorinho, o vizinho lá, eles iam pro jogo e levavam a gente, né? Era o jogo do Vasco, do Sampaio. Era Vasco. Meu pai indo lá torcer pro Moto. Pro Moto. E o Chaita, o Walter, Sim, com sim. Sampaio, com o filho todo equipado, e era lotado o Castelão. Mas aqui aqui em São Luís. Tu torce pro Moto, aqui eu sou Vasco. moto. Aqui eu sou Moto. Vermelho e preto. Vermelho e preto. Quando o Sampaio joga na A, eu não... Quando o Sampaio joga pela Série B, eu não seco o Sampaio, porque eu tenho um sonho muito grande de ver os times daqui na Série A, então eu queria que o Sampaio chegasse lá, infelizmente está na C. Aí eu queria que o Moto também, o MAC, essa galera dos times maranhenses aqui, de Imperatriz, de Codó, de onde for, aqui do nosso estado que eu amo, organizasse também e tivesse um incentivo maior das grandes empresas para os nossos times estarem lá, como a gente vê, às vezes está na Série A Fortaleza e Ceará, entendeu? E jogando grandes competições. Às vezes tem 2 times da Bahia lá na Série A, o Nordeste ganhando espaço, às vezes está o Sport, e eu sonhava assim ver, apesar de Moto, eu ver o Sampaio lá. E consequentemente o Moto fazendo uma boa gestão para estar brigando aí de igual para igual, porque é possível, mas os times maranhenses também têm que gerir melhor os clubes como empresa, buscar parcerias para crescer e valorizar as pratas da casa. A gente tem que ter nos clubes daqui tem muito craque nas periferias, nos bairros, em tudo que é lugar aqui em São Luís, muito boleiro de 10, 11, 12 anos, e não tem as escolinhas do Sampaio, do Moto, a base, para pegar essa galera. Os caras não saem para fora para poder desenvolver, pra investir é muito nessa difícil galera. Alguém vir buscar eles aqui, né? Para investir nessa galera, para os times daqui chegar num patamar de time para competir com os grandes clubes, né? Alcino, eu vi uma conversa que se os times do Maranhão subissem para a Série A,
nós não íamos ter suporte nem de estádio, nem de hotéis, nem de logística para poder trazer um jogo, por exemplo, aqui, Sampaio de Flamengo, Sampaio Fluminense, Sampaio São Paulo, entendeu? Então, ainda tem essa carência, né, que a gente precisa para poder trazer um time desse para jogar aqui. E o Vasco vem porque ele já está na série, joga aqui só na Série B, né? E aí já tem. E dá bastante gente, porque eu já fui nos 2 jogos. E já é um Sim, contrapeso. E que mostra que essa conversa de os times daqui, de repente, não ter um interesse, como o Sampaio por várias vezes chegou lá perto de ir para a Série A por conta de logística de hotel e disso tudo. Essa conversa cai por terra quando vem grandes times jogar aqui, como veio o Vasco, como vem time da Copa do Brasil, às vezes cruza com um time grande e ele vem para cá. E eles não se hospedam e essa logística muda. Para mim, é conversa furada. É muito bom. Porque é Nordeste, né? E talvez é porque é Nordeste. Alguma coisa assim que. Não, se parte de organizadores de diretoria de clubes daqui, tipo de um Sampaio, que é quem chegou bem perto, para mim é conversa para boi dormir. É muito importante você começar com uma grande estrutura, você abrir um empreendimento com uma grande estrutura, mas eu prefiro acreditar naquilo, começa com o que você tem, porque se muitos não começam com esse pensamento de eu só vou começar se eu puder começar grande, e ele não começa de jeito nenhum. Então, se um time for vir para cá, um time grande, com certeza aqui o pessoal vai ter que se organizar, vai ter que melhorar a logística de trânsito, tudo. Não é o Sampaio que vai chegar dentro dos hotéis e ter que organizar. E quem vai empreender é a galera do hotel. Vai fomentar a economia. Quantos grandes jogos virão para cá? Para mim, essa conversa aí, ela não tem lógica. Eu fiz um filme só com uma câmera. Recebi crítica de grandes sites que falam de filmes como X-Men e tudo mais, falando que faltou qualidade no meu filme. Mas olha aí, se eu não começo, eu não teria essa crítica. Eu não estaria concorrendo com grandes filmes e ganho um festival de cinema. Um dos filmes mais vendidos na pirataria. Que se não fosse a pirataria, eu estaria com uma condição financeira pós esse filme para fazer um para cinema, porque os donos de bancas de CDs pirata na época diziam que vendiam 200 peças por dia uma banca. Então imagina eu vendendo meus originais, que eu estava vendendo. Uhum. Então eu iria ter feito uma grana que eu poderia ter dinheiro para, de forma independente, investir no próximo. Já pensou se eu pensasse, eu tivesse esse pensamento de eu só vou começar se eu puder fazer um filme no mesmo naipe do Cidade de Deus, no mesmo naipe do... Eu não vou nem dizer Tropa de Elite, porque eu ainda não tinha, o meu veio antes. No mesmo naipe do Alto da Compadecida, eu não faria nunca. Já pensou se eu fosse começar a gravar só quando eu estivesse dentro de uma gravadora de grande porte, eu não teria gravado a primeira fita, nós não estaríamos aqui trocando essa ideia. Então, para mim, eu começo com o que eu tenho, meu irmão. Entendeu? Verdade. Se o cara tá vendendo água de coco lá, geladinha na beira da praia, eu pegar 10 cocos para vender... Entendeu? Eu vou vender ele natural. Alguém vai querer comprar uma água de coco natural. Por algum motivo eu vou conseguir vender esses 10. Agora, se eu ficar esperando ter condições de ter o freezer, ter a barraca que o cara tem e aquelas cadeiras que o cara tem, eu vou começar quando? Então, para mim, esse argumento de um clube que não vai para a Série A por aqui não ter estrutura, então por isso que ele está na Série C hoje, né? Por esse pensamento arcaico aí, né? Voltando a falar do Vasco aqui, Alcino, o importante foi que tu fez de um problema, uma oportunidade, né? Porque já que os caras faziam a chacota contigo por conta de ser vascaíno, o que você fez? Você fez um Instagram falando do que você passava com o Vasco, né? Então fez do problema uma oportunidade e hoje eu acho que isso não te afeta mais tanto. Muito massa, muito importante. E aí tu tocou um assunto a respeito do longa-metragem, né? Você tá fazendo... fez um filme com uma câmera, né? E... depois daí, o que aconteceu? Por que não veio mais produções? O que te freou? Qual foi o limite que você teve? Ou você está preparando algo e vai nos surpreender aí qualquer hora? Bom, e isso serve até
para quem está me ouvindo, usar isso como uma referência ou não o que eu vou falar. Muitas críticas que vão chegar até você serão positivas e muitas serão para te enfraquecer no teu propósito. E às vezes essa positiva também, que parece que é o certo e pode ser o certo, mas para você não é o que você deve fazer, como você deve nortear. Quando eu fiz o primeiro filme, ele ganhou esse espaço todo, ele foi matéria de todos os programas daqui, de São Luís, e matéria em sites nacionais, como Adoro Cinema, e concorreu ao Guarnicê e tudo mais. As pessoas começaram a dizer, rapaz, faz o próximo com mais qualidade e tudo mais. E aí escreve em editais, e aí não sei o quê. E aí eu pensei, então esse é o próximo passo. E aí o que aconteceu? Estagnou. Que eu poderia ter lançado 2015 mais um, 16, 17, 18, porque aqui ferve de ideias. Joga uma caneta e um papel na minha mão, eu crio um comercial, eu crio uma música, eu crio um filme, porque é o que eu amo e minha mente ferve de ideias que às vezes eu nem durmo. Eu já tive insônia de 8 noites seguidas. Parada de doido. Então eu não fiz por isso. Mas em contrapartida eu fiquei fazendo outras coisas. Mas eu poderia estar com 3 filmes lançados. Se tivesse na cabeça, com essa cabeça de hoje, naquele tempo, não tinha dessa, não eu tinha estava parado, fazendo. Né? Eu ia usar o que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer isso, melhor ainda. Porque eu sempre fiz assim. Agora, tem muitos editais bons aí, oportunizando uma galera. E eu pretendo este ano, né, buscar parcerias para a gente estar dentro dos editais, mas mesmo assim, enquanto estamos aqui com um roteiro para buscar espaço nos editais, eu vou estar com outro roteiro produzindo um longa-metragem. E a minha dinâmica, eu não estava parado, eu estava produzindo eventos esportivos, eventos culturais, eventos sociais, eu estava dando uma viajada, eu estava preparando vídeos engraçados, eu estava em escolas, eu estava envolvido também com ativismo social, né? Sim, e várias a respeito do outras ativismo coisas. social, como é que você entrou nessa? O que te moveu a ser um ativista? O rap também. O rap. Porque a partir de que eu começo a cantar e compor, eu começo a estudar os problemas que afetavam a minha comunidade, afetam até hoje. E a partir dali, eu assim, mas como eu posso contribuir para a minha comunidade? Né? A música está mandando um recado aqui contundente, mas eu quero ação. E aí eu parto para dentro das comunidades, vendo como mudar de fato, meter a mão na massa. E aí a gente transformou a vida de muita gente que chega e diz, cara, uma vez em uma escola tu fez uma atividade lá, uma ação que fez com que eu mudasse o meu caminho, que era para se perder, vim para cá. Hoje em dia tenho família por conta de uma atividade que tu fez nas escolas. Fui em muitas escolas falar sobre meio ambiente. Tive uma escolinha de futebol que parou na pandemia e está voltando com 70 jovens e crianças. Qual era o nome da escolinha? Escolinha LPC, que é um projeto que eu tenho, que também tem 110 mulheres que estão lá através da dança. Hoje tem aula. Eu olho, observo na praça, né? Sim. Como é que você faz para contratar essas pessoas que faz o dançarino? É o quê? Como é que é o pagamento deles? Assim, algum apoio? Uns cobram por mês, outros cobram por aula. Mas você ganha um apoio? Alguém lhe apoia para fazer esse tipo de... Sim, e já teve vezes muito legal que por não ter apoio, eu tive que... tirar do bolso. Para manter, para dar continuidade. Por saber a importância dele para essas mulheres que ocupam os espaços, né? As mulheres cada vez mais ocupando o espaço, e a gente ter esses espaços hoje em dia aí ocupado por mulheres fazendo o exercício através da dança, cuidando da saúde física, mental, Sim. né? Que a gente não separa, que é um erro também, separar saúde física e mental. Não, isso aqui é uma estrutura só, né? Assim como o coração, o rins, os nossos órgãos aqui precisam de atenção, o cérebro é um órgão também, né? Então,
é muito importante e eu fico muito feliz dentro desse projeto também. E a gente faz projetos sociais também como ativismo, né? Teve a escola que estava fechada lá no bairro com mais de 220 crianças fora da sala de aula. As mães me procuraram. Tentei, através de caminhos pacíficos, acesso à Secretaria de Educação e à Prefeitura em 2019 para voltar, para reabrir essa escola. Não consegui, fechei a BR, somente eu, minha esposa, meu filho e 8 mães e 2 amigos. E fechei a BR. E aí, coronel me ligou, a imprensa veio, e o coronel Alcino libera aí que eu consigo para você e o secretário. Por acaso essa escola era o Japiaçu, não? Essa escola era um anexo do Carlos Madeira, bem ali na rotatória da antiga última parada do Anjo da Guarda. Hoje em dia não funciona mais. Mas sentaram, devolveram a escola, aí devolveram com situações precárias. Parede dava choque quando chovia, perigoso. Eita. Fizemos mais outra manifestação, eles alugaram outro espaço, se equiparam e as crianças foram para lá. Coloquei, através de muita luta também, eu parei até o governador, o excelentíssimo governador Flávio Dino e Edivaldo Holanda, prefeito, e o vice-prefeito Júlio Pinheiro. Na época eu parei eles numa caminhada em frente à escola Japiaçu para dizer, ó, na frente dessa escola que vocês estão visitando, que era o dia da eleição. Eles costumam ir nas escolas, né? Dar um tchau e tal. Pra ganhar aquele votinho. Todos os candidatos fazem isso e é um direito deles, né? E eu cobrei que, ó, essa escola não tem ventilador, essa escola, os ventiladores estão quebrados. E Flávio Dino encostou perto de mim, depois de tantos gritos que eu dei de manifesto, né? E disse, você pode confiar em mim que vamos colocar os ventiladores. E colocaram os ventiladores. Então, faixas de pedestre lá na comunidade. Como é que tu chegou a essa escola? Como é que você soube que essa escola estava com todas essas pendências, assim, toda essa carência de estrutura? Eles te procuram, as pessoas te procuram, porque eles já sabem que tu vai lá e mete a cara mesmo e consegue chamar a atenção do poder público. Meu telefone não para, inclusive neste momento, com muitas mães que não estão conseguindo matricular seus filhos por conta dos sites congestionados, falta de escolas, né? Estão brigando pelo carnaval, né? E é legal, é legal. As secretarias de cultura é legal demais, fomenta a economia. Mas que bom se a Secretaria de Educação do município, do estado, briguem pela educação com essa mesma gana que os de cultura estão brigando, né? E tal. Então, o telefone não para. E eu sei a importância da educação. Então, chega até mim, as mães, mesmo que chegue, e eu vivo dentro de escolas, levando palestra. No caso do Japiaçu, eu fui para fazer uma palestra, né, bem educativa para a criançada. Eu vi os guris se abanando, blusão colado no peito, só de suor, às vezes a lâmpada queimada. E a diretora dessas escolas, às vezes, elas estão de mão atada, porque não compete a ela pedir para que venha a melhoria, mas é a Secretaria de Educação, a boa vontade de quem está nos órgãos competentes e prefeito e governador vamos sanar isso aqui. Então, conseguimos os ventiladores. Teve também a escola Y Bacanga. Sim, teve um ano que várias salas estavam fechadas, os alunos fora da sala de aula, porque começaram uma reforma que nunca terminava. E aí, prejudicando a educação dos alunos que estava... Aí eu fui para cima, entendeu? Fui para cima, cobrei, fizemos uma reunião com Secretaria de Educação, com diretoria. Aí depois disseram que iam mandar os alunos para uma outra escola, parece que no Lira. Eu falei, não, porque no momento que os pais matriculam os filhos aqui, porque eles querem um filho próximo de casa. Como é que vai pagar transporte para levar, para buscar? É muito complicado. Não é? Alcino, olha, esse problema de educação ele já é muito antigo. Porque eu estudei em todas essas escolas públicas da área Taquibacanga ali, do Anjo da Guarda, que foi no Japiaçu. Estudei no SEMA e depois eu fui pro SESC, que antigamente era SESC, né? Eu lembro, do Japiaçu eu me lembro pouca coisa, mas no SEMA e no SESC eu lembro que eu tinha que chegar cedo para poder pegar uma cadeira com braço. Só para pegar uma cadeira com braço, porque senão eu pegava uma cadeira sem braço. Então esse problema de educação ele é muito antigo, principalmente nas comunidades mais pobres. Eu vejo que hoje já melhorou algumas coisas, né? Por lutas
assim como você, né? Hoje tem salas que tem ar-condicionado, tem computador, tem as cadeiras bonitas. Eu vejo que já melhorou muita coisa, mas não é o suficiente, cara, porque a educação é o futuro. Sim. É o futuro. Tudo tem que começar pela educação. Eu tiro pelos meus filhos, eu estou educando eles todo tempo para eles poderem cair no campo sabendo o que vai fazer. Sim. Então, se eles não tiverem um conforto para ter uma boa educação, vai ficar acontecendo isso que está acontecendo, essa violência, as crianças, os jovens vão se perder, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde são que deveriam se empenhar mais. Primeiro que sem saúde, e quando a gente fala saúde, eu estou falando não da pessoa ir doente para o hospital de emergência, entre a vida e entre perder ou não a vida ou quem sabe vai ser atendido. Não, eu estou falando saúde mesmo, saneamento básico, hospitais públicos que possam atender toda essa demanda de jovens crianças, mães, pais, para eles poderem marcar uma consulta e não demorar ter acesso aos exames. Sim. Porque passa ano peregrinando, aí às vezes desiste. Aí, o que era só para ser um exame de rotina, quando ele volta já está com um problema grave. Então não era para ser assim, porque... O sofrimento que ele passa esperando, a dor que ele sente, né? Porque se a pessoa procura um hospital, ele está assistindo alguma coisa. Sim, e isso da emergência. Mas Sim. O certo é esse acesso à saúde, ele está ali desde da primeira infância, né? Nasceu, tá ali, tá criança, tá aqui o acesso à saúde, com consultas, entendeu? Tudo certinho. Não peregrinar nos hospitais. E quando a gente fala de educação, a educação ela tem que ser desde a primeira infância, porque a criança da periferia, ela tem que ter acesso à pré-escola. Desde a primeira infância, ela já ter acesso à educação, a pré-escolas. E tem que ter creches, entendeu? Sim. Então, da pré-escola, aí sim ele vai para o fundamental, e aí ele vai e ter acesso a bons livros, professores com... Essa pré-escola que tu fala, porque muita coisa mudou, né? Essa pré-escola que tu fala, era a partir de que idade? 5 anos. 4, 5 anos, sim. Porque... Antes dos 4, 5 anos, que é tipo meu irmão, já dá pra começar a escrever hoje, com dois a soletrar, anos, taca lá na pré-escola. Menino porque... com 2 anos aí já tá mexendo em computador e celular e já tá metendo um louco aí na cidade. Esses meninos de 2 anos. Porque essas crianças, elas vão fazer 3, 4, 5, 6 anos, 7, aí estão lutando para matricular, que nem nesse exato momento estão os pais lutando para matricular. Às vezes, essa criança nem vai conseguir uma vaga na escola. Entendeu? Sim. Então, se consegue, já está atrasado, imagina os que não conseguem. E essas secretarias, eles têm, com a licença da palavra, mas ela vai não para todos os secretários de educação, mas serve para muitos, eles têm que criar vergonha na cara, porque o filho deles tem acesso às melhores escolas. Entendeu? Para mim, o Brasil ele tem que chegar num patamar do filho dos vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, estudar em escola pública. E eles têm que se consultar em hospitais públicos. Porque é o incrível que quando um político ele cai na rede e descoberto que ele está num esquema de corrupção e ele vai preso, aí no instante ele reclama da comida, da cadeia, porque ele sentiu na pele, né? Na pele. Aqui a comida é de baixa qualidade. Então, meu irmão, só sentindo na pele é que eles vão ver o quanto eles têm que dar atenção para a saúde, para a educação. E aí a gente sabe que tem a economia, né? Geração de emprego e renda. Tem um monte de coisas para se falar. Cultura, cidadania, um monte de coisas. Mas eu vou me ater a essas 2 secretarias, que é a de saúde e a de educação, porque são prioridades, entendeu? Eu parei na 8ª série, mas coloca um secretário de educação para falar comigo aqui sobre educação, como uma escola deve funcionar. Ele vai pegar uma aula. Por que ele vai pegar uma aula para um cara que parou na 8ª série? Porque ele não vivencia isso.
Sim, isso Ele, é verdade. ele tá ele tá preocupado se ele vai manter o emprego dele, se ele está agradando o governador ou o prefeito da cidade que ele reside, né? Ele não está preocupado com a qualidade da escola. Os sinos são todos? Não. Mas eu estou falando para esse que eu dou uma aula, porque eu vou lá dentro, eu estou lá dentro, eu vivi isso aí, eu vivo até hoje, meus filhos estudam em escolas públicas, entendeu? Eu tenho um filho que ele se formou recentemente em administração, foi escola pública, meu filho. Mas aí a pessoa tem que ter muita força de vontade, senão dispara pelo meio do caminho, porque quanto menos informação o povo tiver, quanto menos gente frequentar a escola, menos conseguir ter discernimento, que nem eu tive numa época da minha vida, lá no início de 91, né? Pro certo e pro errado. Não que signifique que eu não continue errando, que eu sou ser humano e como ser humano sou falho. Sim. Mas a partir daí que eu tive um discernimento, muita coisa errada aqui. Aí tu imagina, todo mundo tendo acesso a essa informação e não ser jogado para onde que eles querem, né? Em relação a esses políticos é muito difícil você mexer porque os caras são muito fortes, né? A gente tenta fazer o que a gente pode fazer para poder melhorar. Mas agora eles vão aparecer, né? Assim, na política eles vão aparecer porque eles sabem que você é uma fonte, eles sabem onde é que eles podem mexer, onde o público é maior, que eles podem ter mais votos, né? E aí, quando eles vierem, você já vai estar preparado para passar para eles as informações, porque você não vai conseguir mudar muita coisa, né? Mas você pode trazer um deles para poder fazer alguma coisa pela comunidade, né? Da área Itaquibacanga. Falando pela área Itaquibacanga, que é a área que eu conheço mais de próximo, mas muitos bairros que eu visito aí tem melhorias. A área Itaquibacanga, nós temos a maternidade, Nossa Senhora da Penha, nós temos o Clodomir, falando de saúde, temos o Clodomir dentro do Anjo da Guarda, tem a unidade mista, tem a UPA, tem vários postos, né, de saúde, tem o Aquiles, que eu considero um hospital de referência. O Aquiles está bem arrumado lá, bem organizado, top demais, né? Sim, com muitas opções de serviços de qualidade. Então, temos muitas escolas? Temos. E assim, consequentemente, muitos bairros de São Luís precisam ainda disso. E a área Itaquibacanga precisa ainda de muitas melhorias. A unidade mista deixa a desejar há anos. Desde a gestão de Castelo para cá, a unidade mista deixa a desejar, não por culpa de diretor de hospital, nem dos funcionários, mas por conta do executivo, né? Então, a Câmara de Vereadores, falando só do município aqui, falando de São Luís, a Câmara de Vereadores, ela faz o seu papel, mas a gente sabe que ali tem oposição, que vira queda de braço com o prefeito que não quer sentar com os vereadores, então todo tempo tem um cabo de guerra. Tem vereadores com boas intenções, senão estaria um caos total, né? Sim. Tem muitos vereadores que lutam por várias comunidades. Então, a minha fala, das secretarias de educação, ela é contundente porque eles têm que estar dentro das escolas e ver como melhorar, e bairros que precisam de construção de escolas e de manter aquelas escolas com qualidade. Sim. Mas jamais não irei reconhecer aqui que a Câmara de Vereadores tem feito o seu papel e os deputados estaduais também, a nível de estado, tem que melhorar muito ainda, mas tem uns que trabalham, tem outros que trabalham menos, tem uns que são importantes nas comunidades, né, Marquinhos? Sim. Respondendo a sua pergunta. Sim. E Marquinhos, a gente sabe, o vereador ele serve para fiscalizar e cobrar do executivo, né, levar ideias, projetos e tal. Eu já faço isso, sem um salário de vereador, sem o cargo de vereador. Eu sempre fiscalizo onde é que está o erro em relação às comunidades que eu visito e a que eu moro, para cobrar e ir para cima mesmo, e levar ideias. Já faço esse papel. E vou buscar vereadores, e muitos me recebem muito bem,
respondendo essa tua pergunta, eu sempre busco Então você estar ali sendo esse elo, né? É o intermediário ali entre a Sim. comunidade e os caras. E Né? o Por isso que eu falo executivo. que eles vão te buscar, né? E você já tem a comunidade traz os problemas, aí você já vai fazer aquela união. Sim. Alcino, nosso bate-papo foi muito bom. A gente tem um tempo que a gente precisa, porque senão nós ia passar 2 dias conversando aqui, a conversa está muito boa. Mas para finalizar, eu queria que você falasse uma mensagem, alguma mensagem que você quisesse deixar, né, nessa conversa de hoje, que eu acho que nós vamos ter várias outras conversas ainda. Vou te chamar novamente para a gente conversar outros assuntos melhor e fortalecer também um pouco essas suas ideias aí, que eu acho muito legal, eu te admiro bastante. É recíproco, o carinho e a admiração bate aqui. Você é um cara que eu tenho... Sempre que eu vejo uma conquista sua, eu fico feliz pra caramba, entendeu? Eu fico muito feliz. E o carinho que a gente tem e o respeito que você tem por mim é desde quando eu te conheci garoto. Você já tinha uma cabeça massa, assim, as trocas de ideia comigo, até conselho. Sim. Tu me dava e eu era guria desenrolada. Eu, pelo fato de eu ter vindo da comunidade lá e ter desenvolvido e estar morando em outro local, às vezes eu ainda tenho algum julgamento. O cara saiu daqui da comunidade, aquela coisa toda, mas se eu precisaria estar com os gigantes, né? Eu precisaria olhar as coisas em cima do ombro dos gigantes para poder alcançar a minha prosperidade, porque senão eu ia estar no mesmo lugar que aquele pessoal que eu deixei estar. Só para ter uma ideia, às vezes eu passo na minha rua, tem um cara sentado no mesmo lugar desde a época que eu era guri. Parece que já tem a marca dele ali naquela calçada, né? Então eu resolvi que eu queria viver uma vida próxima, mas a minha infância foi muito boa, a gente brincava ali na lama, ali no esgoto, jogando bola, aquela coisa toda. E mas tu tem menos uns 5 gols aí, Marquinhos, nessas Tenho não, porque eu aí. sempre fui ruim demais de futebol, assim, doido. Graças a Deus que eu fui empresário, que se eu fosse depender do futebol, eu ia passar ruim, eu ia passar fome. Só ia pra bola, só ia ser convidado pra jogar bola se tu levasse a bola, galera. O Marquinhos é o titular, senão... Eu era tão ruim que os caras, eu esperava meu desafiado. Quando chegava a minha vez de jogar, eu escolhia o time e eu era o goleiro do meu próprio time, porque eu não poderia jogar na linha. Pra não complicar. Pra não complicar. Mas graças a Deus que eu fui ruim, né, no futebol. E aí eu procurei, o que eu fazia? Eu ia trabalhar para poder ganhar um dinheiro vendendo uma rosa, uma flor, bola no Dia das Crianças na feira dos da Guarda, e pegava o dinheiro, ia comprar as bolas já realmente para poder jogar com os caras, ia comprar bolinha de gude e comprava os papéis e fazia minhas próprias pipas, né? Porque eu não conseguia cortar ninguém, aí eu perdia minhas pipas. Mas só contando um pouquinho da minha história aqui, Alcino, tinha um cara que na minha época ele era bom em tudo isso, cara. Ele era bom na bola. Rapaz, o cara não ficava sem jogar bola, que todo mundo queria botar ele. Ele era bom na pipa, ele não comprava nem fazia pipa, ele pegava dos outros. O cara desenrolado. E ele era bom na bolinha de gude. O cara saía de lá com as bolinhas tudo cheio de bolinha, né? Aí eu falava assim, pô, esse cara aqui é bom em tudo. E eu admirava ele, né? E por incrível que pareça, a ironia do destino, uma vez eu tava descendo no elevador lá do meu condomínio e quando eu desço, tem um rapaz limpando assim o chão lá, e quando eu olho, aí eu vou botar um nome aqui, José. Aí eu falei assim, José, o que tá fazendo aí? Não, eu tô trabalhando aqui. Aí ele perguntou pra mim, tu, Marcos, o que tá fazendo aí? Eu falei assim, não, eu moro aqui. Aí fui, abracei ele, apertei a mão, aí fiquei com aquele pensamento assim, pô, se eu fosse bom na bolinha, na pipa, talvez eu tava no lugar dele, né? Mas não é uma situação de discriminação. Foi uma situação que eu, como você, usei o meu problema uma oportunidade. Eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar bolinha, para comprar a bola, para poder me socializar com a minha galera da minha época. E isso fez com que eu me tornei um empreendedor e hoje eu estou no mercado aí, sou um empresário, graças a Deus. E algumas das pessoas que eram daquele meio ainda estão lá do mesmo jeito, né? Existe uma frase, talento não é tudo. De repentemente, ele tinha um dom até para comandar uma grande empresa, esse rapaz, tudo mais, mas só o talento e não ter a sagacidade para compreender cada momento, né, e enfrentá-lo, e se preparar e buscar conhecimento, a gente não cresce, né, se a gente contar só com talento. Às vezes a gente vê um zagueiro titular num time,
ruim pra caramba comparado com um jogador lá do nosso bairro, da nossa comunidade. Mas só o talento não fez com que esse cidadão fosse parar num clube. Mas a força de vontade do outro, todo o empenho e tudo aquilo. Verdade. Então, o talento ele tem que ser acompanhado de muita coisa para que a gente possa alcançar o espaço. E mandar um abraço pro como é o nome do rapaz, se você não quiser dizer. Não, eu não posso dizer o nome dele, mas eu vou mandar um abraço para ele aí. Graças a Deus que ele que Deus continue abençoando a vida dele aí. Manda essa mensagem aí para nós, essa mensagem. Bom, a minha mensagem é sobre o momento que o mundo está passando, muita gente com depressão, com crise de ansiedade, síndrome do pânico. E a gente vê algumas pessoas dizer, isso é mimimi, na minha época não tinha isso. Para mim isso é fruto da ignorância, com todo respeito para quem pensa diferente de mim, dizer que isso é mimimi e que antigamente não tinha isso. Antigamente tinha, e a única coisa que não tinha era informação. Então as pessoas que estavam com um problema existencial, vamos dizer assim, com depressão ou ansiedade, e aquilo tendeu a aumentar, eles eram jogados no hospício, porque a família não sabia como lidar com aquilo. E milhares sofreram e morreram no hospício. Então, não é mimimi e não é de hoje, não é uma moda. Então, as pessoas estão passando por momentos difíceis, e não é de hoje. E pós-pandemia, ficou muito mais forte. Então isso sempre existiu, né? E nesse exato momento alguém pode estar precisando do colo do pai, do colo da mãe, do amigo. E aí não se isole num momento como esse, não se isole. Busque quem de fato vai te ouvir, vai buscar cuidar bem de você, vai buscar você que possa estar com um desses problemas, ou depressão, ou ansiedade, ou síndrome do pânico, vá buscar tratamento médico, porque não é o fim. E você está ouvindo isso de quem já teve depressão, síndrome do pânico. A minha síndrome do pânico ela é aguda, ela não tem cura. Ela pode me agarrar em qualquer lugar, eu estando num jogo de bola sentado, vem vários sintomas, vem calafrio, dor de cabeça, ânsia de vômito e às vezes até meus pensamentos misturam. E eu já disse assim, então fica aí, daqui a pouco tu vai embora. Eu fico aqui, os sintomas são horríveis, mas eu fico aqui, aí é ruim, parece que eu tô dentro de um freezer, o calafrio, o sol tá espocando. E aí é ruimzão, mas eu fico aqui, na minha, e ela vai passando, eu trabalhando a respiração, ela vai passando e eu digo, pronto, não me matou. Mas logo que isso me pegava, no início, era desesperador. Eu dizia, tô morrendo, corria pro hospital. Às vezes eu ia pro hospital 3 vezes na mesma semana, até que o médico disse, você de novo aqui. Aí eu busquei um tratamento psicológico, psiquiátrico, troquei ideia com o cara, foi mais de 2 horas ou 3 horas de conversa, falando quando começou, e começou na minha infância. Então não é moda, não é mimimi, não é de agora. Começou lá na minha infância. Quando as pessoas falam assim, gatilho significa algo que te bota de volta lá naquele lugar onde você passou por vários traumas. Entendeu? Então, você que está passando por uma parada dessa, ou depressão, meu irmão, isso aí não é mais forte do que você. Não é mais forte do que você. Eu tenho todos isso aí. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico aguda, crise de ansiedade, entendeu? E quando elas vêm, eu quero chorar, eu fico no meu canto, eu choro. Às vezes não dá vontade de eu fazer nada o dia todo, eu não faço. Às vezes é 2 dias, eu digo, mas agora eu vou pra cima. Quando eu preciso, eu vou no médico. Eu faço meu chá caseiro, eu faço minhas caminhadas, eu leio um livro, eu me aproximo de pessoas que vai me trazer uma energia boa, que vai me aceitar com minhas qualidades e meus defeitos, porque todo mundo tem. Você não precisa fingir que é forte para ninguém. As horas, todo mundo tem medo. O cara que diz eu não tenho medo de nada é um mentiroso. O cara que todo mundo é tímido, vai depender da situação que a gente vai se encontrar, a gente vai estar tímido. Então, nós, seres humanos, somos providos disso tudo. Coragem, medo, alegria, esperança,
outra hora a gente desanima. E isso não faz de ninguém fraco, são momentos. Então vamos para cima, vamos buscar quem realmente ama a gente, se abrir, entendeu? Falar. E você que não sente, que não passa, não julgue e não diga nada que você não tenha controle do que aquela pessoa está sentindo, porque cada situação só sabe quem passa. Então essa é a parada que eu tenho para dizer aqui, entendeu? E é isso, e vamos que vamos. Tamo junto. Pois é, galera, essa aí é a mensagem que nosso amigo Alcino quis falar, é que para vocês não desistir e não brincar, porque não é brincadeira, o negócio é sério. Mas também vocês têm que tomar atenção para não estar se entregando. Ele passou uma mensagem muito importante aqui. A gente vai finalizando aqui o nosso podcast Topa Tudo Cast, nossa primeira edição, com uma participação mágica especial, um amigo, um irmão, parceiro, conterrâneo, vizinho. E eu quero que você nos ajude também a levar essas mensagens, essas informações para outras pessoas. Clica lá no sininho para se inscrever e dar aquele like especial, galera. Valeu, até o próximo podcast.